A graça e a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, irmãos. Nesse momento estou aqui mais uma vez, já fiz as minhas orações e agora, irmão, eu gostaria de apresentar a vocês, a todos os irmãos, a palavra de Deus. Eu quero deixar claro que esta palavra que eu vou ler é para todos, independente da sua denominação. Independente, porque eu não prego aqui, eu não estou pregando denominação. Embora às vezes coloque uma capa de uma igreja que eu coloco, mas isso não quer dizer que eu posso colocar de outra igreja se eu quiser. Para mim não interessa. O importante aqui não é a capa. Eu poderia até fazer ficar sem capa, mas se a gente não coloca a capa, as pessoas não sabem o que se está sendo tratado. Então é bom colocar uma capa e também, como eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos, irmãos, espalhados por várias denominações, eu também gosto de deixar ali alguma coisa para a pessoa compreender que ali vai ser falado alguma coisa a respeito também dos acontecimentos espirituais que nós temos que combater, no sentido, combater contra o pecado, não é contra a denominação, não é contra pessoas, não. A nossa missão é lutar contra o pecado para libertar o pecador, porque Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador, certo? Então nós vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, Apocalipse capítulo 3, mas nós vamos dar início no versículo 14, capítulo 3 do livro de Apocalipse, versículo 14. Vamos ler com a ajuda de Deus, na direção do nosso grande e poderoso Deus e na guia do seu santo e bom Espírito, né, irmãos? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém. Escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Glória ao nome santo do Senhor. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareças a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se alguém lhe vencer, e ao que vencer, lhe concederei que assente-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Vou colocar minha Bíblia aqui para nós precisarmos um versículo, não é? Temos que estar sempre preparado, não é, irmãos? Irmãos, entendamos uma coisa. Aqui está bem claro escrito, irmãos, que a igreja de Laodiceia era uma das igrejas que ficava na Ásia, irmãos, a qual muitas delas ali sofreram perseguições. Elas ficavam perto da atual Turquia hoje, né? E nós podemos entender, irmãos, que começou a haver entre eles algumas diferenças, irmão. Se nós formos ler no livro, nesse capítulo, nós vamos ver igrejas daquela região que eram próximas, né? As cidades eram próximas, as localidades, que o Senhor se agradou. Até uma delas o Senhor falou: eu sei as tuas obras, que tem nome do que vive, mas estás morto e tal. O Senhor foi falando. Cada um o Senhor falava uma coisa. Lá no versículo 7 está escrito: eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Não é? Deixa eu ver como é que está escrito aqui, para mim não errar, irmãos. Espera aí. Glória ao Senhor. Na igreja que está em Sardo, ele falava também com
uma igreja de Sardo que estava com algum problema, mas ele também ali repreendia a igreja de Sardo, né? O Senhor dizia para eles também que lá também tinha alguns que não se contaminaram os seus vestidos, porque existiam doutrinas que estavam entrando no meio da igreja, irmãos, doutrinas diferentes. Porque com a ausência de alguns apóstolos, etc., mesmo João, né, que estava preso, praticamente exilado na ilha de Patmos, ele tinha que escrever de lá essas cartas para chegarem até os irmãos, mas a distância a dificuldade, não é que nem hoje, irmãos. Hoje você pega o telemóvel, desculpa falar telemóvel, você pega o celular, né? Telemóvel para Portugal e celular para o Brasil, pronto. Você consegue se comunicar, mas naquele tempo não era assim. E não era com tanta facilidade. Imagine, João em Patmos tinha que escrever uma carta e alguém tinha que levar essa carta. E ali praticamente ele estava exilado, irmãos. Mas mesmo exilado, hoje nós temos uma facilidade. Eu estou aqui em Portugal e consigo pregar o Evangelho, mesmo que eu não esteja dentro de uma igreja, materialmente falando, mas eu faço parte de uma unidade, de uma igreja, que nós deveríamos meditar nisso. Mas isso outro dia a gente fala, irmãos, porque não é esse o assunto que Deus está me trazendo em frente. A igreja pura e verdadeira é uma só, que é Jesus Cristo. Não é a placa de CNPJ. Quando você está galgando um degrau desse, você está correndo um grande risco, porque você está correndo um risco de criar uma idolatria pelo prédio que você congrega, ou pelo lugar que você está. Você pode ir, mas você não pode ter aquilo como um ídolo, porque senão você deixa o Senhor Jesus Cristo em segundo plano. E o Senhor Jesus Cristo nunca pode ser deixado em segundo plano, não. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega, quer dizer, o princípio e o fim, ou melhor, o Aleph e o Tav, que é em hebraico, o princípio e o fim também. Então, irmãos, vejamos que se nós, irmãos, dermos crédito ao Senhor Jesus Cristo, muitas coisas nós evitamos dentro de denominações, dentro da nossa família, dentro do nosso próprio espírito, nossa própria consciência, deixando-se entender que nós somos pecadores, embora, mas eu já sou batizado, mas não interessa. Você comete ainda pecados, embora você agora tenha uma expiação, outrora você não tinha. É isso que é a verdade, irmãos. Outrora nós não tínhamos um sangue que nos expiava do pecado. Eu não estou falando que a pessoa agora vai ficar fazendo coisas erradas porque tem um sangue expiador. Não é nada disso, irmão. Eu estou falando que nós temos Jesus Cristo, que morreu por nós, e a sua graça, que é Ele próprio que deu a vida por nós. A palavra graça quer dizer favor imerecido, e o favor que nós recebemos de Deus foi Jesus Cristo, que através da sua morte e da sua ressurreição, nós temos então a compreensão que Ele é o caminho. Não existe outro caminho. Ocorre que instituições hoje, elas querem ser o caminho, mas elas não são o caminho. As instituições apenas, se forem guiadas por Deus, elas devem indicar o caminho, que é Cristo. Por isso que uma instituição, você até pelo nome da placa, você dá para você entender quem se reúne ali dentro. Está entendendo? Mas não é a placa que vai salvar você, nem a mim, nem ninguém. Nós apenas temos que entender que nós temos que ser um só. Não no ecumenismo que estão querendo fazer aí as igrejas. Esse ecumenismo, a minha língua talvez enrole para falar, que estão querendo fazer é um pluralismo. O que é pluralismo, irmão? Eu falei assim porque a minha língua enrola, tá, irmão? Plural. Plural quer dizer o quê? Eu vou falar uma palavra no plural, né? Nós. É plural. Nós quem? É um grupo de pessoas. Nós temos vários carros. Plural. Agora, singular. Eu tenho um carro. Então, medite bem. Eu tenho um caminho que me leva a Deus. Aí o outro vai dizer, nós temos
muitos caminhos que nos levam a Deus. Qual que está certo? Então o ecumenismo, ele quer fazer que você entenda que todos os caminhos levam a Deus. Então não importa, o ecumenismo quer que você pregue, que não importa o Deus que você serve, que não importa a entidade ou a força que você segue, importa que você a siga. E isso é a pregação ecumênica. Então quem participou ou quem participou de alguma reunião ecumênica e isso ficou na sua mente, ele pode escapar e pregar isso em cima do púlpito. E logo você vai perceber que ele não vai voltar atrás, porque se ele voltar atrás, ele vai ser prejudicado perante a instituição a qual agora ele faz parte, que muitas das vezes você não sabe. Mas, depois, o tempo passando, a poeira baixa e todos vão achar que foi uma falha, que foi um erro. Mas não é. Se você escutar essa palavra 500 mil vezes numa reunião, você acaba falando ela. Você está entendendo? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não temos muitos, nós temos um. Eu posso falar nós, que é um grupo grande, mas temos um. Um é singular. Não posso falar nós temos vários caminhos. Nós temos um caminho, que é Cristo. Então essa é a unidade. Essa unidade é a igreja. Existe a pluralidade. O que é pluralidade, irmão Raul? Quer dizer, dentro da unidade não há pluralidade. Por quê? Porque um crê num Deus e diz que é Deus. O outro crê no outro Deus e diz que é Deus. O outro crê num jeito vou dizer assim, de adoração a uma imagem e diz que é Deus. Se eu for ecumênico na pluralidade, eu vou achar que qualquer um daquele Deus vai me levar ao único Deus. Isso é mentira. Isso é blasfêmia, isso é idolatria, isso é pecado abominável. Eu vou explicar bem claro para vocês entenderem, diante de Deus. Mas quando nós não somos, por isso que nenhuma igreja que se aderiu ao ecumenismo pluralista vai se manifestar. Ela vai dizer que não. Porque se os seus membros souberem, logicamente que há um êxodo. O que é êxodo? Uma saída de muitos. Porque ninguém quer fazer parte de uma denominação que crê que tem vários outros. Ela se diz o caminho. Porque a intenção do anticristo é fazer com que a instituição seja o caminho para você. Porque não é Jesus Cristo que vai estar ligado com o anticristo, mas é a instituição que vai estar ligada com o anticristo. Qualquer uma, não estou falando o nome de instituição aqui, para ninguém dizer que eu estou falando dessa ou daquela. Você tem que entender o que eu estou dizendo. A instituição ligada em Cristo, ela não entra no ecumenismo, porque ela é única. Ah, mas tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso aí é outra coisa. Não existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Existe Deus. Mas esse Deus é triuno. Ele é um Deus só. Não existe três deuses. O Senhor Jesus Cristo é Deus, certo? Mas é Filho, mas ele é Deus. Porque ele e o Pai é um só. O Espírito Santo é Deus, mas que é o Espírito de Deus. Então, mas tudo está num só, não tem três. Mas então por que nós não cremos na Trindade? De uma forma diferente, nós podemos dizer. Porque existem pessoas que acham que o Espírito é um Deus, que Jesus Cristo é outro Deus e que o Deus é outro Deus. Quer dizer, ele criou uma unidade em cada Deus, separando um do outro. E nós não separamos, nós cremos na triunidade de Deus, mas que é toda ela junta no próprio Deus. É um mistério que eu não vou querer explicar aqui. Dá para explicar teologicamente, espiritualmente, porém os irmãos estão entendendo. Eu creio no Pai, creio que existe o Filho, que é o Filho, que é o próprio Pai, que é o próprio Deus encarnado, e creio no Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que eu vou dizer que os três são diferentes uns dos outros. Eu não posso dizer isso, entendeu? Tem pessoas que acham que são um diferente do outro. Não, em Deus não há nenhuma diferença. Ele é Deus e pronto.
Ele não muda, ele não tem imutabilidade. Ele é Deus, sempre foi Deus, sempre será Deus, ele sempre será o Senhor, e ele não tem como mudar. Embora ele seja um, olha o mistério, ele é um e consegue estar em todos os lugares. Ele é um e consegue, no meio de uma multidão, conhecer todas as vozes, saber o problema de cada um e entender a necessidade de cada um, ok? Então vejamos, irmãos, ele conhecia todas as igrejas daquela época, quer dizer, todas as reuniões de pessoas que estavam ali, mas para eles todas faziam parte de um só corpo. Por isso, irmãos, a igreja denominação, a igreja CNPJ, o problema dela é o seguinte: quando ela se acha unidade, ela deixa de achar que Cristo é a unidade e ela se acha, a instituição se acha a unidade. Então ela começa a pregar que a salvação só está nela. E aí vai criar o quê? O que o anticristo quer, irmão. Porque ele quer que a instituição, só para os irmãos terem uma ideia, pense assim e que você fique ligada na instituição. Porque automaticamente a instituição está ligada numa federação e a federação já está ligada com um CNPJ central que está também colocado lá na ONU. Ok, irmãos? Só para os irmãos entenderem mais ou menos. Quando você se desvincula do Estado, quando você se desvincula do CNPJ, quando você sai desse... mas para abrir uma casa tem que ser... Tudo bem, porém existe uma coisa, você não precisa misturar, você não precisa agregar o seu documento, o seu CNPJ em outro tipo de instituição, porque se você fazer isso, você está fazendo parte agora de uma instituição que faz parte de uma nova ordem. Está entendendo? E a igreja, no passado, já queriam fazer isso, irmãos, há muito tempo. O diabo queria confusão. E isso gera confusão, certo, irmãos? Então Deus, ele tinha aquele cuidado de sempre estar orientando a igreja. Porque haviam determinadas coisas no passado que se repetem hoje, que faz com que a igreja... Agora eu tenho que falar igreja para vocês entenderem. Faz com que aquela comunidade ou com aquele grupo de irmãos daquela cidade, muitas das vezes, se acham melhor. Já é uma exclusividade. Isso já faz parte de um espírito sectário. Quando você acha que só você detém a salvação, esquece que você não é nada e que Cristo é o Salvador, você começa então a tomar um caminho que afasta você de Cristo. Foi o que aconteceu com a igreja aqui que nós acabamos de ler, a igreja de Laodiceia. Por quê, irmãos? A igreja de Laodiceia, só para os irmãos entenderem, era uma cidade muito próspera. Era uma cidade que tinha muito comércio, muita gente trabalhando. Então ela se tornou materialmente uma cidade próspera. E automaticamente tinha trabalho para todos. Tendo trabalho, tinha condições financeiras. Tendo condições financeiras, tinha fartura. E a igreja de Laodiceia vivia no meio de um ambiente farto, a ponto de eles começarem a achar que eles tinham tudo aquilo por causa da espiritualidade deles. É o que a gente vê alguém pregar em alguns lugares. Olha como o povo é abençoado, porque serve a Deus. Olha como, e qual é a benção que se fala ali, que se olha? Qual a visão da benção? É que a pessoa tem um carro, que ela tem uma casa boa, que ela tem um apartamento, que ela tem dinheiro. Quem que não quer? Irmão, isso não é pecado ter. Afinal de contas, cada um trabalha, cada um luta e pode ter lá o que quiser. Pode ser médico, pode ser doutor, pode ser engenheiro. Mas não é por causa da vida espiritual dele que ele tem que garantir que, não, eu sou espiritual, por isso Deus me dá isso. Então, aí o que acontece? A pessoa ela começa a achar que a materialidade, das coisas materiais, influenciaram a sua vida para que ela se tornasse espiritual, ou que a espiritualidade, no sentido, materializou a vida dela e ela foi próspera. Então ela aprende o quê? Ela aprende a buscar aquilo que é material e esquece do espiritual. Está entendendo, irmão? Esquecendo do espiritual, nós somos abençoados, nós somos bem de vida, nós temos condições. Aí ele olha, aí entra aquele espírito de juízo. Olha para o outro lá da outra cidade, olha como eles são, não tem nada, não prospera, não vai para frente, acho que Deus não está com eles. Irmão, está entendendo? Aí entra um espírito de juízo.
Ah, aquele irmão lá não tem nada, será que Deus não está provando ele? Isso aí é prova, hein? Nossa, o irmão faz tudo, dá tudo errado, olha. É alguma coisa que ele fez, Deus está pondo a mão nele. Tá entendendo, irmão? Aí já gera um juízo temerário. Nós não somos proibidos de julgar. Muitas vezes nós entendemos o que é o juízo. Juízo tem muitas coisas, tem muitos pensamentos. Nós não podemos julgar no sentido de julgamento como julgamento processual, condenar uma pessoa, achar que ela está errada ou que ela está certa. Isso aí é um outro tipo de julgamento. Mas a palavra julgamento, se você for no sinônimo, você vai encontrar muitas coisas. Julgamento pode ser uma análise. Estou analisando isso, estou julgando isso. Julgamento pode ser uma análise, pode ser um pensamento de pesquisa. Entendeu? E não quer dizer que é um julgamento de sentença, um julgamento de... Por isso que está escrito, um prega e os outros julga. Porque você vai julgar não é, irmão, você vai condenar, fazer juízo, está julgando mal. Não. Julgar não é só julgar mal, é analisar. Agora, quem faz o julgamento de sentença é um juiz. Aí é diferente, ele vai julgar segundo uma lei, dentro daquela lei, ele tem os seus... eu não sei como é que fala a palavra, meu Deus, me faz lembrar. Ele tem lá os seus códigos civis, penais, então ele vai dentro da lei e vai procurar dentro da lei aonde que vai ser enquadrado aquela pessoa que está sendo julgada. Agora, um julgamento, eu pego um texto, eu quero fazer um julgamento daquele texto. Quer dizer, não é que eu vou julgar o texto, vai acontecer, esse texto é errado, jogar fora. Não, eu vou analisar, eu vou pesquisar, eu vou averiguar. Está entendendo, irmão? Entenda essas duas coisas e você vai entender o 7 de São Mateus. Você vai ver, não julgueis para que não sejais julgados, porque com juízo que julgardes sereis julgados. Mas agora como você me explica? Um pregue e os outros julgam. Tá vendo, irmão? Então quer dizer que ali o Senhor entrou em contradição, é que você não entendeu, você não estudou, você não raciocinou. Quando o Senhor fala, não julgueis para que não sejais julgado, ele está dizendo para você não apontar o erro do outro, para você não dizer que o outro vai para o inferno, que você vai para o céu, é isso. Mas quando o mesmo Espírito, tomando um servo, diz, um prega e o outro julga, não quer dizer que ele vai julgar essa palavra do inferno, do diabo, não. Ele vai analisar. O irmão pregou assim, vamos ver como é que está, se está certo. O que acontecia com Paulo em Bereia? Pega lá em 17 de Atos dos Apóstolos, você já vai entender. Você vai ver que Paulo achou os bereanos nobres. Mas por quê? O que tinha de diferença dos bereanos? Paulo pregava e os bereanos julgavam, no sentido de analisar o que ele pregava. Não é que eles estavam julgando a palavra, pecou porque julgou a palavra. Não, irmão, isso aí é um sentido totalmente equivocado do pensamento carnal do homem quando quer justificar o seu erro numa pregação. Isso é muito grave, porque daí a pessoa se acha autossuficiente e tudo que ela fala, ela acha que é Deus e que as pessoas têm que aceitar. E não é assim. A palavra de Deus não nos ensina assim. Se nós percebermos outro espírito que se manifesta, que não é o espírito de Deus, nós não vamos falar nada. Vamos ficar quietos, vamos deixar manifestar. Não, irmãos, nós temos que ter inteligência. Se você vê alguma coisa que está fora, que está errado, você tem sim que questionar aquilo. É o dever seu, porque senão você fica omisso e a sua omissão faz com que você seja cúmplice daquele erro, porque você teve medo de mostrar o erro. Porque você mostrando o erro, alguém ia falar que você estava julgando por não compreender o que quer dizer julgar. Certo? Então, nós vejamos aqui, Laodiceia estava julgando indiretamente, porque ela achava que ela era rica, que ela tinha tudo. Pode ler no texto, irmão, pode ler no texto, ó. Quer ver, ó? E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o princípio, a criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não és nem frio nem quente, oxalá foras frio ou quente, assim és morno, e vomitar-te-ei da minha boca, como dizes, sou rico, estou em
enriquecido e de nada tenho falta. O que o Senhor falou para eles? Você é um desgraçado. Olha, irmão, é uma palavra pesada. Para você chegar numa igreja e falar assim, você pensa que você está rico, você é um desgraçado. Foi assim não, foi assim que João escreveu, você é um desgraçado. Você está sem a graça. Você está sem Jesus Cristo. Você está sem a espiritualidade. Você está sem Deus. Você não tem nada. Por quê? Você colocou a tua confiança que você tem alguma coisa porque você é espiritual. E nós não temos nada. Nós somos pó. Nós temos alguma coisa porque Jesus Cristo teve misericórdia de nós. Nem a espiritualidade nós não conseguimos ter se Jesus Cristo não estiver em nós, irmãos. Então, em Areópolis, tinha uma cidade chamava, que ficava mais para cima, acredito que é Areópolis, o nome da cidade, né? Ali existiam fontes termais, que eram muito famosas pelas suas qualidades das águas, que eram águas curativas. Na cidade mesmo, já tinha, em Colossos. Então essa água, irmão, ela descia, as suas fontes, misturavam com a água fria, né? A água que descia de lá, depois misturava com a água fria, e ela era muito famosa, ela misturava com a água fria e refrescava. Em contraste, a água fria disponível em Laodiceia, ela misturava, ficava uma água meio mal cheirosa e morna. Mal cheirosa porque eu acredito que isso não está escrito, mas no meu pensamento, ali deveria ser uma área vulcânica, uma área que tinha água termal, geralmente era uma antiga área vulcânica, geralmente tem enxofre, geralmente tem isso. Então quando ela chegava em Laodiceia, ela se encontrava, isso materialmente, tá, irmão? Olha como Deus usou o material para fazer o homem entender espiritual. Aquela água ficava morna e mal cheirosa. E se alguém tomasse daquela água, daquele jeito, ele vomitava. Então não podia tomar daquela água. Ele tinha que buscar água em outro lugar, pegar água de outro lugar, né? Então, quer dizer, ele não era nem frio, porque se fosse frio, ainda dava para tomar, mas também não era quente. Porque se fosse quente, poderia até esperar esfriar, não é? Mas era morno e tinha mau cheiro. Assim era a água que passava em Laodiceia, na cidade que se achava onde estavam as reuniões, que achavam que eles eram ricos e que não tinham falta de nada. Isso fazia o quê? Soberba, orgulho, superioridade. O que tem na igreja hoje de Cristo, irmão? Eu pergunto e vocês mesmos julguem. A soberba? A superioridade? Vamos julgar. Julgar, mas não podemos... Acabei de dizer. Julgar no sentido de análise. Analise. A soberba? Veja se tem. Eu comprei um vestido melhor do que a daquela irmã. Eu comprei um carro, ó, Deus me abençoou. Foi Deus que me deu esse carro. Deus que me deu. Eu fiz um negócio, Deus me deu isso aqui, ó. Deus. É abençoado, esse é abençoado. E aquele que tem uma bicicleta, como é que fica? Escuta você falar e vai dizer, puxa, Deus não é comigo, então eu congrego, eu vou no culto, eu faço isso, faço aquilo, faço visita, e na minha vida dá tudo errado. E o pior não é isso. Isso é quando o pregador que está na frente da igreja, irmão, ele faz justamente isso, ele prega justamente isso. Ele fala, olha, vocês estão cooperando aqui, olha como Deus abençoa vocês, ó. Todo mundo tem carro, todo mundo não sei o quê. Isso não é benção de Deus, irmão. Porque se a pessoa tiver um carro, mas não tiver Jesus Cristo, ele vai para o inferno. Desculpe falar, mas tem que falar a verdade, né? Não precisa pedir desculpa, né? Porque a benção de Deus não consiste naquilo que nós possuímos. A benção de Deus consiste em ter Cristo dentro de nós. Nós não somos o que temos. Nós temos que ter aquilo que somos. Ter Jesus Cristo. Você tendo Jesus Cristo, você tem que ser um cristão. Mas se você é aquilo que você tem, você é tratado diferente.
Vamos supor, você tem dinheiro, você é tratado diferente. Você tem casa boa, você é tratado diferente. Você tem condições financeiras boas, você vai ser tratado diferente. E isso está errado, porque o outro não tem a material, é desprezado. O outro não tem um carro, é desprezado. O outro não tem uma casa boa, quase ninguém vai lá. O outro não tem dinheiro para comprar uma pizza toda noite para todo mundo visitar, nem para comprar cachorro quente. Não tem. Às vezes, mal a mal, come um ovo frito com arroz. Então você vai ver, não vai ninguém lá. Mas quando você olha aquele que tem materialmente, a casa dele está sempre cheia. Aí o povo vai, o povo é amoroso. É amoroso porque você tem. Quando você não deixar de ter, você fica sozinho. O crente não se resume por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. Ele tem que ser. É um outro tem. Eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser o quê? Tenho que ser crente. E crente tem que ter o quê? Tem que ter Cristo. Não interessa se ele não tem outra coisa. Não quer dizer que se você tem um carro, se você tem uma casa, se você tem uma casa boa, se você tem um terreno, se você tem isso, se você tem aquilo, Deus não seja com você. Muito pelo contrário, Deus pode te abençoar. Mas você não pode se achar superior àquele que não tem. Muito pelo contrário, tem para suprir o que não tem. Mas não suprir aquele que muitas das vezes te elogia com intenção de ter alguma coisa, ou de ganhar de você alguma coisa, e você suprir a necessidade dele com o interesse de galgar até mesmo algum cargo, porque aí você está sendo um morno, e o Senhor vomita você da sua boca, da boca dele. Está entendendo, irmão? Isso já existia, está aqui, é fácil de compreender. A espiritualidade consiste no Espírito Santo dentro de nós e não naquilo que nós possuímos materialmente. A bênção de Deus não é temporal, a bênção de Deus é espiritual. O que é terreno, o que é da terra, é da terra, o que é do céu, é do céu. Por isso que os judeus, eu vou ter que fazer um exemplo do judaísmo, embora eu estou pregando o cristianismo, eu estou pregando Jesus Cristo, mas eles têm um costume deles, na língua deles, que eles não têm nada, eles sempre falam, eu possuo, ou melhor, eu possuo não, vou falar na língua portuguesa, mais ou menos, porque eu não sei falar na hebraica, vamos falar na portuguesa. Vamos supor, eu tenho um carro, vou falar em português. Então, nós acostumamos falar, eu tenho um carro, normal, tá certo, não tá errado, irmão. É a nossa língua, nós não podemos mudar a nossa linguística. Mas, se nós estivéssemos lá, existiria uma outra palavra, que eu não sei qual é, porque eu não estudei, né? Queria dizer assim, existe um carro para mim. Deus preparou uma esposa, eu tenho uma esposa. Lá não seria assim. Eu vou tentar transliterar. Existe uma esposa para mim. Por que existe? Porque enquanto eu estou vivo, ela me pertence. Porque ela é minha esposa. Enquanto eu estou vivo, o carro me pertence. Mas se eu morrer, o carro vai ficar. Os irmãos estão entendendo? Então nós não temos nada. Por isso que o apóstolo Paulo disse, somos pobres, enriquecemos a muitos. Nada temos, mas possuímos tudo. Porque o crente, o que ele tem que ter de principal é Cristo na vida dele. O que não estava acontecendo em Colossos. Colossos não estava fazendo o que era correto. Ele achava que o que ele tinha era suficiente porque ele era espiritual, então por isso que Deus deu. Então ele começou a buscar aquilo que era terreno, em vez de buscar aquilo que era espiritual. Então ele ia na igreja com a intenção de ter alguma coisa material. E Deus não se agradou e usando das próprias fontes naturais do terreno, do ambiente, demonstrou para ele que ele era um miserável, um pobre, um cego e um nu. Por que Deus falou tudo isso? Miserável, porque não tinha nada, achava que tinha. Pobre, no sentido, ali não era uma pobreza de dinheiro, de condições, uma pobreza de conhecimento, de entendimento, de ciência, de Deus, de sabedoria, de espiritualidade. Por isso que a palavra de Deus diz, meu povo sofre por causa do entendimento, irmão. Então sejamos espirituais, não sejamos crentes por aquilo que temos ou pela denominação que servimos.
ou porque nós temos uma grande denominação, ou porque a denominação tem muitos músicos, ou porque a denominação é grande, ou porque é famosa, porque é conhecida, porque é a maior do Brasil, ou porque é menor. Não, isso para Deus não interessa, irmão. Uma vez eu passava na frente de uma igreja muito grande, não vou falar no nome, muita gente em pé no corredor, estava num carro, ia para um lugar. Eu falei, meu Deus, como está grande esse lugar, o movimento aqui desse lugar aqui nas coisas de Deus, nessa igreja, né? Como está grande. O Senhor falou para mim, você não entende nada. Falou bem claro, aqui está muito pequeno, se eu viesse buscar essa igreja agora, no máximo ia subir o quê? Uns 3? A igreja lotada ia subir 3, irmão. Aí eu fiquei, meu Deus, não estou entendendo nada. Aí Deus me trouxe em mente. Eu vou dizer que eu vi a voz de Deus, me veio na minha mente, tá entendendo, irmão? E para falar bem sério, não me lembro nem se foi esse número. Estou falando aqui, mas eu chutei aqui, porque eu não me lembro se foi 3, 4, 5, 6, não me lembro. Estou falando da verdade, então eu não posso também. Me perdoem que aqui eu dei uma errada aqui, mas já estou corrigindo, tá, irmão? Para ninguém dizer que o senhor tá vendo. Eu tenho que falar a verdade aqui e eu não gosto de enfeitar o bolo com chantilly, tá bom, irmão? O negócio aqui é sério, é Cristo e acabou. Certo, irmão? Certo é que o Senhor me fez saber que aquela denominação que estava cheia, não estava cheia por causa, não era grande, ela era pequena. Aí eu me questionei a mim mesmo, por que ela é pequena e tem tanta gente? O Senhor falou, porque eu não estou olhando o número quantitativo de pessoas. A obra pode, a manifestação de Deus pode estar, ela pode ser grande no meio de 4 pessoas. Muito grande. E ela pode ser pequena no meio de milhões de pessoas. Como, irmão, explicar isso? Milhões de pessoas, mas não tem amor, não tem caridade, não sabe o que é perdoar. Né? Não sabe o que é perdoar, não sabe nada, não conhece nada de Cristo, não entende Cristo, acha que Cristo é a igreja dele, que o caminho que ele segue é a igreja, a placa dele, ele não entendeu nada, está cheio, mas está vazio porque não entendeu Cristo. Enquanto 4 que às vezes se reúnem num casebre debaixo de uma árvore, é ali que está a grande obra. Por quê? Porque ali só tem Cristo, não, aqui é Cristo. Nós cremos em Jesus Cristo. Se não de Jesus Cristo, nós estamos aqui debaixo dessa árvore, Senhor. Não tem lugar nem para nós congregar, nem para nós se reunir. Nós estamos te servindo aqui, porque nós somos tão pequenininhos, tão miseráveis. Senhor, tem piedade de nós. Ali está tudo grande, irmão, porque ali tem Cristo. Onde tem Cristo é grande, onde não tem Cristo é zero, é nada. E Colossos estava assim, achava-se grande quando era miserável, desgraçado, cego e nu. E nós? Fica uma pergunta para cada um que ouvir essa pregação, que já vai encerrar. E nós? Eu digo nós, estou falando de mim também, de todos aqueles que ouvirem. Temos como mudar esse comportamento? Temos como esfriar essa água? Através da oração, através da busca, através de nós comprarmos o colírio. Porque falava assim, aconselho-te que compre, mais para baixo, eu te aconselho que compre colírio para gotejar nos teus olhos. Porque a própria água, ela criava, irmãos, devido àquele cheiro era alguma coisa que estava... Porque a água não tem cheiro. Se ela tinha um cheiro misturado com barro, por certo era enxofre, por certo aquilo subia. Eu não estou dizendo que era, eu não estava lá. Porém, dá para entender que era alguma coisa química. E atacava a visão também. Então tinha que se colocar o quê? Um colírio. Mas então espiritualmente o Senhor falava também do colírio. Qual colírio? A palavra. Deixa eu gotejar a palavra nos teus olhos espirituais. Deixa cair uma gota da palavra de Deus para você enxergar realmente o que você precisa. Não é o teu carro, não é a tua casa. Você precisa de Cristo. Só isso, mais nada. O resto que vem, dá glória a Deus e usa para servir o Senhor. Servir o Senhor e não servir o líder da tua denominação, porque às vezes ele tem um interesse financeiro naquilo que você tem. Por isso ele te bajula, te paparica e faz aquela coisa toda, né? Isso daí não está certo, está errado. Deus não se agrada da liderança que faz isso. E esses aí são os maus obreiros que serão julgados naquele grande dia. Porque o Senhor teve fome, ele não deu de comer. Teve fome não só não material, espiritual. Estava na frente de um povo, mas não deu de comer. Ele preferia falar que Deus ia te abençoar. Porque quanto mais ele falar que Deus vai te abençoar, mais você vai gostar e vai lá. E depois você vai pôr a mão no bolso e vai enfiar lá na caixa da coleta. Você está entendendo, irmão? E aí você vai fazer o quê? Igrejas enormes, prédios enormes, casas enormes, isso enorme, aquilo enorme. E o pobrezinho lá que está lá, passando fome,
leva um pacote de miojo para ele, 5 quilos de arroz, ele já vai ficar contente, um franguinho, 1 quilo de batata e acabou. Deus seja louvado. Não é assim. Eu conheci um irmão que fazia isso. Ele só levava miojo. Né? Vai fazer o quê? Eu não estou falando nome de ninguém, nem de igreja nenhuma, porque irmãos, não pensem só que é só a congregação que faz isso. Existem várias denominações que também atendem igual, certo, irmãos? Fazem atendimento iguais. Eu sou testemunha disso, porque eu também conheço, por misericórdia. Eu, quando digo eu, não quer dizer que sou eu pela grandeza, eu pelo conhecimento, eu pela... Isso, é eu pela misericórdia, a primeira misericórdia, porque o meu eu simplesmente não é nada. É Cristo que me faz entender as coisas. Porque se não fosse Cristo, eu seria pior do que todos os piores homens. Porque Cristo é o melhor. Sempre Ele, nada para mim. 0 para mim e 1 para Ele. Mas sempre eu peço para Ele uma coisa. Senhor, não deixa ser um 0 à esquerda. Mas põe à direita, porque Tu é o número 1. Se Tu colocar eu à direita, eu vou ficar 10. Porque eu estou contigo. Agora, se o Senhor me jogar para frente ali, vai ficar 1, mesma coisa, e eu continuo sendo 0. Está entendendo, irmão? Então entendemos que a igreja de Colossos, né? A igreja de Laodiceia, perdoe, a igreja de Laodiceia, que ficava próximo a Colossos, né? Passou por esse processo. Porém, o Senhor estava ensinando eles ainda por quê, irmãos? Porque o Senhor queria cobrir a nudez deles, o Senhor estava repreendendo eles porque o Senhor amava eles, né? E o Senhor estava dizendo que estava à porta para eles. E o Senhor queria preparar, o Senhor não queria que ninguém se perdesse, então o Senhor teve que falar assim. E quando a gente fala assim em algum lugar, as pessoas acham que nós estamos falando mal. Imagine lá naquela igreja alguns que murmuraram contra o próprio apóstolo que escreveu isso. Será que não teve? Não está escrito, irmão. Isso não ficou escrito. Deus nem permitiu, mas eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu não duvido que teve alguém que falou, João escreveu isso aqui porque está na miséria, na ilha de Patmos, por isso que ele escreveu isso aqui para nós. Está lá preso. Se ele estivesse aqui, ele estava aqui desfrutando e comendo dos bons manjares, que nós temos bons vinhos. Irmãos, como as pessoas misturam as coisas, irmãos, e isso está acontecendo hoje, e por isso Deus está se afastando de muitos, não de muitas pessoas não da igreja unidade, da igreja Cristo, mas da igreja CNPJ, da igreja Estado, da igreja dominada pela ambição, dominada pela liderança que só prega aquilo que é benefício para si próprio e deixa Cristo, esquece até de falar o nome dele, e quando fala assim só rápido e uma vez ou outra. Que Cristo seja o primeiro, o meio e o último, e o começo e o fim. E o fim, quando com Cristo, será a eternidade, e a eternidade não tem fim. Deus abençoe a todos. Sigamos essa palavra, que eu tenho certeza que foi Deus que tem colocado para mim passar para vocês. Deus os abençoe.